Fragmentos de Gozil capítulo 3. O círculo de vidro dentro da fortaleza de Dracon. O silêncio era uma arma. Após cada missão, os Goziuger eram submetidos a câmaras de ressonância, onde a energia da rede de morfagem era estabilizada em seus corpos. Mas o efeito colateral dos experimentos de Dracon estava criando algo que o tirano não previu totalmente: uma codependência doentia e absoluta. Para a rede de morfagem, eles eram uma equipe perfeita. Para os 6 jovens, eles eram as únicas âncoras em um oceano de agonia. A solidão entre 6 Kaito, Gozil Wolf, estava sentado no chão metálico da área de contenção, as mãos massageando as têmporas. A cor carmesim de sua energia ainda pulsava sob sua pele. Ao seu lado, Min, Gozil Unicorn, mantinha o olhar fixo no vazio. Você está tremendo, Kaito disse, sua voz rouca. Ele estendeu a mão e segurou o pulso de Min. Não era um gesto de romance, era um teste de realidade. Eu sinto o cheiro de queimado, sussurrou Min. Toda vez que fecho os olhos, sinto o cheiro do laboratório. O cheiro da nossa própria carne sendo alterada. Haru, Gozil Tirano, e Sora, Gozil Eagle, estavam em um canto próximo. Haru, que antes era o coração do grupo, agora tinha um olhar de desconfiança para qualquer coisa que não fossem seus 5 companheiros. Aqueles Rangers que enfrentamos hoje. Sora começou, a voz trêmula. Eles estavam tentando proteger uma aldeia. Nós destruímos os geradores deles, não importa. Haru cortou, a voz dura como pedra. O que importa é que voltamos. Se não tivéssemos cumprido a ordem, Dracon teria nos colocado de volta nas máquinas. Eu não vou deixar ele tocar em você de novo, Sora. Nenhum de nós. Esse era o trauma manifestado, um egoísmo defensivo. Eles não se tornaram vilões por escolha, mas o mundo exterior, e todos os outros Rangers que lutavam por justiça, pareciam abstrações distantes. A dor deles era a única coisa real. Se o multiverso tivesse que queimar para que os 6 parassem de sofrer nas mãos de Dracon, eles deixariam queimar. A percepção do Elohim, Gozil Leon, observava a cena com uma frieza analítica. Ele sentia a conexão mental entre eles se fortalecendo. A tecnologia de Dracon havia criado uma rede neural entre os 6. Nós somos uma unidade agora, disse Ren, aproximando-se do grupo. A rede de morfagem nos reconhece como um único organismo. Se um de nós falha, todos sofrem. Yukio, Gozil Polar, que raramente falava, levantou a cabeça. Seus olhos brancos brilhavam com uma luz pálida. Eu não sinto pena daqueles que derrotamos. Eu sinto. Nada. Só sinto vocês. Kaito se levantou, puxando Min com ele. Ele olhou para cada um deles. O vínculo era quase físico. Ele podia sentir o medo de Sora, a raiva de Haru, a frieza de Yukio e a angústia reprimida de Min. Escutem. Kaito declarou, sua autoridade de líder se fundindo com um desespero protetor. Dracon nos deu esses anéis e essas armaduras. Ele nos chama de seus Rangers. Mas nós não somos dele. Nós somos uns dos outros. Se os outros Rangers do multiverso cruzarem nosso caminho, eles são apenas obstáculos. Nossa única missão é garantir que nenhum de nós volte para aquela mesa de cirurgia. Entendido? Um coro de acenos sombrios respondeu. Eles eram Rangers, o ápice da rede de morfagem, mas sua atitude não era de heroísmo, era de sobrevivência tribal. Eles não lutavam pelo bem comum, lutavam pelo oxigênio do companheiro ao lado. À sombra no trono de sua sala de observação, Lord Dracon observava os 6 através das telas. Ele viu Kaito reunindo o grupo. Ele viu Min se apoiando no ombro do Gozil Wolf. Um sorriso cruel cruzou seu rosto. Veja, FNSTR-5, disse Dracon para seu assistente cibernético. Eles não estão se rebelando. Eles estão se fechando. O trauma os isolou do resto da existência. Eles não hesitarão em matar outros Rangers, porque para eles, ninguém mais é real além de seu pequeno círculo de dor. Mas, meu senhor, hesitou Finster 5. E se esse elo se tornar forte demais para você controlar?
Dracon girou um cristal de energia em seu cetro. Então eu quebrarei um deles. E os outros farão qualquer coisa para consertá-lo. A lealdade nascida do trauma é muito mais potente que a lealdade nascida da esperança. Naquela noite, os Gozyuger dormiram no mesmo aposento, recusando as celas individuais. Eles eram o ápice da tecnologia Ranger, máquinas de guerra perfeitas, mas enquanto dormiam, o choro baixo de Min e o Ranger de dentes de Haru ecoavam pelo metal frio, um lembrete de que, por baixo das armaduras de elite, ainda eram apenas crianças quebradas tentando se manter inteiras. Fragmentos de Gozil capítulo 4. O rugido da obediência à fortaleza de Dracon flutuava no nexo entre as dimensões, um monumento ao ego de um deus caído. No centro do hangar de lançamento, os Gozyuger estavam em posição de sentido. Suas armaduras não eram apenas trajes de combate. Eram exoesqueletos de tecnologia viva que pulsavam em sincronia com seus batimentos cardíacos. Dracon caminhou à frente deles, sua capa branca arrastando-se pelo chão. No universo 1993b, uma equipe de Rangers está tentando estabilizar uma falha na rede de morfagem que eu mesmo criei. Eles acreditam que podem consertar o que eu decidi quebrar. Ele parou diante de Kaito, o Gozil Wolf. Vá, meu vermelho. Mostre a eles que a esperança é uma frequência que eu aprendi a silenciar. Traga-me o mofador do líder deles como troféu. Kaito não hesitou. O condicionamento era como uma névoa espessa em seu cérebro. Pela nossa sobrevivência, Kaito disse, não para Dracon, mas para seus companheiros. Pela nossa sobrevivência, os outros repetiram em uníssono. O confronto no setor de transmissão, o teletransporte os jogou no meio de uma Angel Grove alternativa, em um ponto onde a batalha entre o bem e o mal ainda seguia as regras antigas. Ali, os Power Rangers Zio lutavam contra um exército de soldados de infantaria de Dracon. Quando os 6 clarões de luz, vermelho, azul, amarelo, verde, preto e branco, atingiram o solo, o campo de batalha silenciou. Mais Rangers? Perguntou Tommy Oliver. Zio Ranger V vermelho, sua voz cheia de uma esperança cautelosa. Vocês vieram ajudar? Kaito deu um passo à frente. O visor de lobo de seu capacete brilhou em um vermelho sinistro. Nós não viemos ajudar. A voz de Kaito, processada pelo capacete, soou mecânica e fria. Viemos acabar com isso. Antes que Tommy pudesse reagir, Kaito se moveu. A velocidade era absurda. Ele não correu. Ele desapareceu e reapareceu diante de Tommy, desferindo um soco imbuído com a energia cinética do Gozil Wolf. O impacto lançou o Ranger Zio através de uma parede de concreto. Tommy! Gritou Kat, Zio Rosa, correndo em direção ao líder. Mas ela foi interceptada por mim. A Gozil Unicorn moveu-se com uma elegância letal, sua broca de energia preta e dourada girando em seu pulso. Min não sentia ódio por aquela mulher, mas sentia uma necessidade desesperada de terminar a missão para poder voltar ao seu santuário silencioso na fortaleza. Fique no chão. Min ordenou, sua voz falhando por um segundo antes de se tornar gélida. Se você lutar, vai doer mais. A batalha que se seguiu não foi uma luta, foi uma exibição de superioridade tecnológica. Os poderes Zio, considerados alguns dos mais fortes da história, pareciam lentos diante dos Gozyuger. Ren, Gozil Leon, neutralizou o Ranger Azul com uma precisão cirúrgica, usando ondas de som que desestabilizaram o mofador de Adam. Haru, Gozil Tirano, dominou o Ranger Verde com uma força bruta que rachou o solo. Sora e Ukio agiam como as garras e o gelo, fechando qualquer rota de fuga. O trauma como escudo no meio do caos, Tommy conseguiu se levantar. Por que vocês estão fazendo isso? Ele gritou, limpando a poeira de seu visor. Vocês são Rangers. A rede de morfagem nos une. Vocês podem lutar contra o controle dele. Kaito parou o ataque por um segundo. As palavras de Tommy atingiram uma parte profunda de sua memória, uma parte que ele queria manter enterrada. A rede não nos une. Kaito rosnou, a aura vermelha do lobo explodindo ao seu redor. Ela nos transformou nisso.
Vocês lutam por mundos que nem conhecem. Nós lutamos uns pelos outros. Vocês são apenas escravos, gritou o Ranger dourado, tentando um ataque lateral. Haru, tirano, o bloqueou com um ombro, nem sequer cambaleando. Escravos vivem sob o chicote. Nós vivemos sob a proteção dele. Se Dracon cair, nós caímos. Se o multiverso acabar, que acabe conosco 6 intactos. A mentalidade de nós contra todos era absoluta. Eles não viam os Zeo Rangers como heróis, mas como ameaças à frágil estabilidade que haviam encontrado na servidão. Cada golpe que os Gozyuger desferiam era carregado com o peso dos experimentos que sofreram. Cada explosão de energia era um grito de dor convertido em poder de fogo. Min viu a Ranger rosa caída, tentando alcançar o mofador quebrado. Por um segundo, a imagem da mão de sua mãe, Trine, segurando a dela, brilhou em sua mente. O conflito causou uma oscilação em sua armadura. Faíscas pretas saltaram de suas juntas. Min. Foco. A voz de Kaito ecoou no rádio privado deles. Não olhe para eles. Olhe para nós. Min fechou os olhos por trás do visor, respirou fundo e a energia preta do unicórnio estabilizou. Entendido, líder. Em menos de 10 minutos, os Zeo Rangers estavam desmorfados e derrotados no chão. Kaito caminhou até Tommy, que estava inconsciente, e arrancou o mofador de seu pulso. O retorno e a sombra da descoberta de volta à fortaleza, os Gozyuger entregaram os troféus. Dracon estava satisfeito. Vocês provaram ser o ápice. Descansem. Enquanto caminhavam para seus alojamentos, o silêncio entre eles era pesado. Eles se sentaram em círculo, as armaduras ainda ativas, recusando-se a mostrar seus rostos humanos. Nós os destruímos, sussurrou Sora, Eagle. Eles eram como nós. Antes. Eles não eram como nós, rebateu Yukio, Polar, sua voz fria. Eles tinham escolha. Nós temos uns aos outros. Isso é melhor que a escolha. Kaito olhou para o mofador Zeo em sua mão antes de guardá-lo. Ele sabia que algo havia mudado. A rede de morfagem estava começando a vibrar de uma forma diferente. Eles haviam atacado uma das veias principais da história Ranger. O que eles não sabiam é que, no observatório de Zordon em uma realidade distante, e no quartel-general da resistência de Coinless, sensores começaram a apitar. A assinatura de energia dos Gozyuger era impossível de ignorar. Era o poder da rede, mas distorcido por uma agonia artificial. Os outros Rangers estavam começando a perceber que Dracon não tinha apenas um exército. Ele tinha um pesadelo.